Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Congo. Estimado ouvinte, muito bom dia, já cá estamos. Este é o programa Desafiando o Silêncio da Rádio Eclésia. O seu espaço que é voltado à abordagem de questões de género. Hoje são 25 de junho de 2020. Este programa é da responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género, com o apoio da ajuda da Igreja da Noruega. Hoje vamos falar do papel das organizações da sociedade civil na advocacia pelos direitos sociais. Trabalham para si a Josina de Carvalho na coordenação, reportagem de Jane Lopes e Edson Fortes, Wanda de Carvalho na técnica e José de Belém na apresentação. Meu nome é Ofélia Sachicola, sou médica pneumologista e trabalho na Direção Nacional de Saúde Pública. Por que das máscaras? Porque as máscaras impedem exatamente isso. À medida que nós vamos falando, impede que sejam expelidas essas gotículas. Isso vai fazer com que vamos reduzir ao máximo a possibilidade de infectar outras pessoas ou então superfícies. Portanto, o uso de máscara, sim senhora, mas tem que ser usada devidamente. Como é que nós devemos usar a máscara? Sempre cobrindo o nariz e a boca. Não podemos ter máscaras no queixo, não podemos ter máscara no pescoço, porque o objetivo de usar a máscara é exatamente impedir que saiam os aerossóis para infectar outras pessoas ou infectar superfícies que estejam limpas. Portanto, temos que usar máscara, sim senhora, mas usar bem. Todos juntos, dizia, contra a Covid-19. Estas são as vozes que se juntam aos aspectos e apelos contra os males desta pandemia, que há cerca de 6 meses provoca milhares de mortes em todo o mundo. Repito, o papel das organizações da sociedade civil na advocacia pelos direitos sociais. É este o tema agendado para o programa de hoje. Para o efeito, contamos com 2 convidados com quem vamos interagir de maneira virtual. Vamos contar com o Godinho Cristóvão, diretor-geral da Associação Justiça, Paz e Democracia. Esta designação, Godinho, bom dia. Bom, daqui a pouco nós vamos... aqui um problemazinho técnico. Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ouvir de forma mais... audível os nossos convidados. O nosso convidado residente é o psicopedagogo e chama-se Alcides Chivango. Vou ver se já está em linha o Godinho Cristóvão, responsável máximo da JPD. Godinho Cristóvão, bom dia. Godinho, bom dia. Ainda não. Temos o Alcides Chivango, sim. Alcides Chivango, bom dia. Bom dia, Belém. Bom dia, Rádio Eclésia. É mais uma vez que vamos desafiar o silêncio, falando do papel, né, da sociedade civil na advocacia pelos direitos sociais. Né? Como temos dito, a sociedade civil é a voz daqueles que não têm voz. Né? Nós, angolanos, precisamos muito deste setor. Alô? Sim. Alcides Chivango, penso que já temos Godinho Cristóvão do outro lado, responsável máximo da JPD. Bom dia, Godinho Cristóvão, bem-vindo ao Desafiando o Silêncio. Alô, bom dia, caros ouvintes da Rádio Eclésia. Seja bem-vindo, Godinho Cristóvão, é um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Muito bem. Bom, vou pedir aos dois que estejam em linha, porque vamos agora falar de uma atividade que decorreu aqui há alguns dias. Para já, como dizia antes dessa nossa conversa, vamos conhecer extratos das ideias saídas do seminário sobre a advocacia social. É uma atividade que teve lugar em Luanda sob responsabilidade do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Para já, a advocacia para questões sociais e económicas é o assunto que foi abordado e teve lugar aqui na província de Luanda, tal como referi, no dia 12 de junho de 2020, sob os auspícios do Fórum. E foram formadores o jurista e jornalista Fonseca Bengue e o consultor Sebastião Panzo.
Promover os direitos humanos, o respeito pelo outro e a inclusão social é o espírito do evento, que contou com a presença de jornalistas de vários órgãos e também de membros da sociedade civil. Sebastião Panzo falou da importância da inclusão de atores públicos para o êxito das campanhas de advocacia. Vamos ouvir Sebastião Panzo. Nós falamos da campanha de advocacia, a relevância, o conceito da campanha de advocacia, a importância da campanha de advocacia e também a forma como nós podemos monitorar e avaliar as campanhas de advocacia. O que procuramos no conceito da campanha de advocacia é dizer que ele começa sempre como uma ideia que nós transformamos em projeto com base num problema que nós identificamos. Esse problema que nós identificamos, nós procuramos abordá-lo numa perspectiva de médio e longo prazos, mas sabemos que só é possível resolvê-lo na esfera pública. E então sabemos que vamos sempre ter que trabalhar com os decisores públicos para tomarem as decisões à volta dos problemas que nós identificamos. E assim conseguimos beneficiar o maior número da nossa população. Existem instrumentos que nós utilizamos para a advocacia, que são os comunicados de imprensa, petições que se pode fazer por assinaturas de centenas de pessoas para que os decisores públicos tomem alguma posição. Podemos fazê-lo por via de comícios, podemos fazê-lo por via de reuniões, por via de manifestações, quer dizer, podemos fazer por via de lobbying, isso é, de relações estreitas com aqueles que dentro da esfera pública podem tomar as decisões sobre os problemas que nós identificamos. As principais foi a predisposição dos participantes de que podem realmente fazer a advocacia. A segunda é um desafio que se coloca a todos em utilizar questões chaves para concretizarem mais as suas ideias sobre os problemas, a imensa complexidade dos problemas que o país tem. Quais os problemas a priorizar para serem objeto de uma advocacia? Então, viu-se que há ali ainda alguns aspectos que devemos melhorar no questionamento, as questões para serem mais concretas. No final, ficou o compromisso, e isso é um grande resultado, da convicção dos participantes de que, efetivamente, deverão iniciar nas suas próprias organizações campanhas de advocacia. Estivemos a ouvir Sebastião Panzo, um dos formadores deste seminário que teve lugar aqui em Luanda. A coordenadora do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, Josefa Lamberga, manifestou preocupação em relação à situação das pessoas, especialmente mulheres, afetadas pelo impacto da Covid-19. Para ela, as organizações da sociedade civil são chamadas a incrementar o seu trabalho em prol da salvaguarda dos direitos dos cidadãos, de um modo geral. Vamos ouvir Josefa Lamberga. Este seminário é parte integrante de uma campanha que o Fórum desenvolve com o apoio da Open Society em favor da advocacia sobre os direitos econômicos e sociais das mulheres. Nesta fase, nós estamos num período em que a economia mundial está parada. Em certa altura, os direitos fundamentais das pessoas também foram suspensos. E nessa altura em que houve essa suspensão de direitos, suspensão de exercícios, a economia veio cá para baixo. Hoje vai-se pensando em retomar a economia, mas nesta fase, entretanto, as pessoas que ficaram sem ganhar, sem ter o seu pão, sem ter o que comer, como nós podemos advogar? Como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Então temos que nos preparar para uma outra fase. Então era bom rever um bocadinho o que nos dizem as leis sobre os direitos econômicos e sociais das mulheres, como falar, como transmitir, como abordar, como profissional de comunicação social, abordar esse tipo de questão e como os outros parceiros sociais, não é, do Fórum, também encaram essa situação. Portanto, essa formação era dirigida, além dos jornalistas, também aos parceiros, a outras organizações da sociedade civil que com o Fórum têm alguma relação e que defendem também as mesmas causas. Então, como advogar em favor das mulheres nesta fase ou numa outra fase em que os direitos econômicos e sociais das mulheres, por exemplo, são suspensos? Então, pronto, foi um aprendizado. Tivemos 2 ilustres palestrantes ou formadores, o Dr. Bengue como jornalista e jurista, e o Dr. Sebastião Panzo como jornalista e nosso consultor. Foi, de facto, um aprendizado. Aprendemos os métodos
para uma campanha de advocacia social. Aprendemos sobre os nossos direitos, os direitos econômicos e sociais das mulheres. Nos falaram que são direitos que são realizáveis e direitos a longo prazo, não é, de execução a longo prazo. Então foi uma partilha muito interessante, bastante concorrida, muito discutida, em que todo mundo participou. Foi de facto aprender que as organizações da sociedade civil são de facto organizações para a advocacia social, que a grande missão das organizações da sociedade civil é a advocacia social. E nós aprendemos como fazer isso. Desafiando o silêncio. Desafiando o silêncio. Desafiando o silêncio. Um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero. Desafiando o silêncio. Estivemos a ouvir até aqui Josefa Lamberga, coordenadora do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, à margem do seminário sobre advocacia para questões sociais e econômicas, que teve lugar aqui em Luanda no dia 12 de junho de 2020. E vamos continuar a falar disso, o papel das organizações da sociedade civil na advocacia pelos direitos sociais, com os nossos convidados, Godinho Cristóvão, diretor-geral da Associação Justiça, Paz e Democracia, e Alcides Chivango, psicopedagogo e convidado residente do programa Desafiando o Silêncio. Já estão cumprimentados os dois. Vamos então dar continuidade à abordagem deste assunto, a começar pela visita, né? A visita é Godinho Cristóvão da JPD. Visita que no fundo não é visita. Godinho Cristóvão, renovados votos de muito bom dia. Eu gostava que iniciasse a sua intervenção falando das iniciativas que a vossa organização, particularmente, do modo geral, as organizações da sociedade civil fazem em termos de advocacia para melhores condições de vida. Ok, muito obrigado, Alcides, e mais uma vez obrigado também pelo convite. Bom, olhando de uma forma geral, a abordagem que foi feita, por exemplo, pelo Dr. Sebastião Panzo, ele levantou alguns aspectos que vão nos levar diretamente para aquilo que é a importância ou o papel das organizações da sociedade civil, que é precisamente a participação cívica ou as contribuições que podem dar para a resolução de algumas questões do cariz social. E para que isso seja alcançável, é importante que se realizem várias ações de advocacia, obviamente, porque é uma das coisas que as organizações da sociedade civil fazem e fazem muito bem. E esta conferência que foi realizada pelo Fundo de Mulheres Jornalistas é mais um desses exemplos. Ora bem, quanto àquilo que temos feito relativamente à garantia de direitos, ou contribuir para direitos das mulheres de uma forma especial e dos cidadãos de uma forma geral, nós temos vários programas e projetos a nível nacional, em que a nossa ação vai incidir exatamente em ver questões de garantia de direitos dos cidadãos. Por exemplo, a nível da UILA, nós muito recentemente tivemos a trabalhar num projeto a nível dos Gambos, em que há naquela região problemas de fome e de seca, e agora com a situação do Covid-19 agonizou-se ainda mais, mas a ideia é sempre trabalhar junto das comunidades, trabalhar com as autoridades locais e mesmo central, no sentido de prover todos os elementos que são essenciais para a subsistência dessas populações. Porque estivemos a ouvir, por exemplo, na peça, a suspensão de alguns direitos num período de estado de emergência ou de Covid e por ali além. Mas é importante nós lembrarmos que neste período uma das grandes limitações de direito é sobretudo o direito de circulação. Porque, como sabemos todos, o vírus é sobretudo de contaminação por contato físico e há a questão do isolamento social, mas todos os outros direitos continuam a ser garantidos aos cidadãos, tanto direitos econômicos e muitos outros direitos sociais. E sobre esses direitos econômicos e mesmo direitos sociais e outros até direitos da própria personalidade e outros que vão garantir a dignidade das pessoas continuam a ser e devem continuar a ser garantidos. Daí que, se há uma questão
de abrandamento da economia ou de paragem da economia, como vimos na peça, em consequência da Covid-19, ainda assim é importante haver planos nacionais, estratégias do próprio Estado, estratégia do governo para acudir à situação dessas populações. E em alguns momentos nós ouvimos casos de apoio de solidariedade, não só da sociedade civil, com cestas básicas, mas como planos, por exemplo, vimos muito recentemente aqui a nível de Luanda, que o governo provincial, por exemplo, havia algumas cestas básicas para aquelas famílias mais necessitadas. Mas é importante também que isto seja um plano contínuo, porque afinal é aí que vamos ver a questão da subsidiariedade das famílias, que devem ser garantidas pelo próprio Estado, o que na verdade não seria como uma espécie de favor a ser realizado num período complexo como é o Covid-19, mas deve ser uma ação contínua de combate à fome e à pobreza. E, logicamente, ali é onde entram as organizações da sociedade civil e o papel importante que têm para exatamente advogar no sentido de que esses direitos sejam garantidos. Muito bem, Godinho Cristóvão, obrigado. São as notas para lançar no início de conversa. Exatamente, eu vou passar imediatamente ao Alcides Chivango. O Alcides esteve no ato de formação que foi realizado no Continental, sob os auspícios do Fórum, e certamente tem muito para dizer. Já ouviu aquilo que Sebastião Panzo, ouviu a grosso modo aquilo que Sebastião Panzo esteve a dizer durante a sessão de formação, mas certamente há outras coisas que devem ser também tidas em conta relativamente a esta matéria. Fala-se das consequências da Covid, no que os problemas à assistência social diz respeito. O que mais há a dizer relativamente a isso, Alcides? Foi uma grande formação. Primeiro, queremos agradecer à doutora Maria Canceta Tirce, né, que deixou um contributo valioso, é um manual de advocacia para questões do gênero, né? É um trabalho feito com o Fórum de Mulheres Jornalistas, que será um instrumento que pode nos ajudar a ter uma atuação mais profícua na sociedade civil. E podemos refletir que, de fato, a sociedade civil é a voz do sem voz, né? É esse instrumento que procura encetar todas as políticas públicas para que sejam realmente cumpridas, porque os direitos sociais fazem parte das prestações impostas ao Estado, mas o Estado por si só não consegue realizar essas atividades. Então também é missão da sociedade civil ajudar o Estado, né? Porque o Estado deve ser coadjuvado com outras organizações. E vamos vendo que alguns direitos têm sido sonegados pelo nosso Estado nesta época da pandemia, mas nós temos que fazer acordar que há direitos que não podem ser outorgados para depois, né? A proteção social, a proteção à maternidade, aos fracos, deve ser um direito, né? Que o Estado tem que ter atenção a isto, apesar de estarmos em tempo de Covid. E acreditamos que esse combate tem que ser real. Nós temos que combater a ineficiência do Estado para garantirmos os direitos sociais dos cidadãos angolanos. Muito bem. Alcides Chivango? Sim. Está, pois, muito bem. Obrigado pelo seu contributo. Vamos agora passar e distribuir melhor a abordagem do tema e vamos voltar ao Godinho Cristóvão. Eu gostaria que falasse das iniciativas da Associação Justiça, Paz e Democracia nesta matéria. Bom, nós neste momento, tendo em conta a situação de Covid, nós temos vários projetos. Temos essencialmente um projeto que está a ser desenvolvido com o apoio da União Europeia, que era a assistência às mulheres reclusas, a garantia do acesso à justiça para essas mulheres. Mas é do modo geral ou neste período de pandemia? Do modo geral? Do modo geral e que tem continuidade neste período de pandemia.
pandemia. Ok. Nós não podemos suspender direitos, por exemplo, como estes, porque estamos a viver um período de pandemia. É importante que, como disse inicialmente, os direitos devem ser garantidos e, num período de pandemia, vão existir alguns direitos que, eventualmente, podem ser suspensos, como o direito de circulação. Mas o direito de circulação é apenas um dos muitos direitos que os cidadãos têm. Independentemente de haver ou não pandemia, eles devem continuar a ser exercidos. Há uma outra atividade muito interessante como que nós estamos a fazer neste momento a nível dos gambos na Huila, que é acompanhamento e assistência às comunidades que padecem com a situação da seca e da fome, sobretudo neste momento de pandemia. Sim. Que ações concretas é que nós podemos fazer para empoderar aquelas populações neste período. Como se vê, há limitações, há cercas sanitárias e muitas atividades e mesmo até por questões de apoio ficam limitadas, mas nós estamos a trabalhar com as mulheres locais, tanto da Promaica como outros da juventude daquela zona, de meio de subsistência e de sustentabilidade a curto e médio prazo nesse período de pandemia. E uma das ações que nós estamos a ver é, por exemplo, a situação da questão alimentar, a segurança alimentar para aquelas populações, porque notamos que, efetivamente, apenas as doações, os donativos não é uma garantia a médio e longo prazo. Exatamente. Mas é importante que as populações que vivem nessas zonas tenham outros meios de subsistência fora a esses que já existem. E como existe a situação da seca, então, o que nós estamos a ver é mecanismos, por exemplo, para as pequenas lavras comunitárias, mecanismos, por exemplo, para a irrigação, a questão da aquisição de sementes de crescimento de curta duração e outras ações que podem garantir sustentabilidade a nível local, sobretudo com a inclusão das mulheres, porque tem muitas mulheres artesãs naquela região e que um dos aspectos que nós estamos a ver é como elas fazerem a produção em larga escala e a distribuição desses instrumentos que elas produzem, como uma forma também nesse período de pandemia poderem garantir algum sustento para as suas famílias. Como devem ter algumas informações a nível dessas comunidades, há uma situação de fome extrema e que muito nos preocupa. Então, a nossa ação neste período está a incidir muito sobre essas zonas, sobretudo num trabalho muito interessante que está a ser desenvolvido pelo Padre Pio. Ok. Eu sei e vou agora estender o assunto ao Alcides Vango. Alcides, eu sei que nesta altura, sobretudo neste período de pandemia, há mais dificuldades e é esse assunto que o Godinho Cristóvão tocou, que tem a ver com digamos que com a canalização das habilidades, da produção de pessoas de determinadas zonas rurais para outros mercados e com a situação da pandemia, com as medidas que foram tomadas no âmbito da prevenção contra a Covid, fica restrito o movimento, sobretudo que tem a ver com o comércio. Como é que acha que devia ser? Porque nos últimos tempos há camponeses, há pessoas como essas que o Godinho citou que vêm-se limitadas em termos de movimento e para fazer chegar os seus produtos e conseguir algum dinheiro, não é? No sentido de subsistir. É uma questão pertinente, não é? Por um lado queremos preservar a vida, né? Devido a essa pandemia, mas do outro lado também queremos dar sustento às famílias, né? Porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar. Agora, precisamos gizar políticas que salvaguardam toda a comunidade, né? Por exemplo, as pessoas podiam trazer os seus alimentos do campo, usando as máscaras, o distanciamento e tendo atenção, né, o isolamento, não é? Que é exigido, 2 metros. Agora, impedir totalmente, estamos a criar mortes. Eu estou a falar disso fundamentalmente devido à situação de Luanda, porque eu ouvi reclamação de camponeses em como Luanda era um mercado importante
para a distribuição de determinados produtos feitos no campo, noutras províncias. E parece que os maiores compradores estão aqui em Luanda, os de Luanda não podem sair e os das outras províncias também não devem entrar em Luanda, a menos que seja com a devida permissão. Como é que deve ser feito isso? Ou não há nenhuma possibilidade? Eu acho que devíamos ter uma espécie de lojas, espaços francos, né? Uhum. Onde as pessoas deviam trocar facilmente e aí colocarmos a polícia para garantir, observar, né? Esse distanciamento, essas regras de segurança. Porque, de fato, Luanda, aqui onde tem o capital, né? O capital financeiro, está aqui em Luanda, né? Luanda é metade da Angola, né? E aqui onde estão os burgueses, como se diz. Né? Então, nós temos que facilitar isso. E, nessa altura, precisamos também de adquirir meios. Há gente em Luanda que está morrendo de fome. Estes produtos que vêm do campo, como são mais acessíveis, podiam também responder a algumas necessidades alimentares. Eu acredito que podíamos abrir, né, esses espaços francos, né, entre Cachito, né, aí temos um mercado que já era muito procurado, que é o Sabadão, aqui no Quicuche, né, a Zona Sul. Temos que abrir, porque nós podemos conviver com esta pandemia longos anos. E política é isto, né? É a arte de bem governar. Nós temos que prevenir. Infelizmente, Angola, né, os países africanos, não estavam preparados. Mas nós não tínhamos noção que podíamos viver isto, mas tínhamos que, pelo menos, garantir, né, que as populações sobrevivam. E uma das formas de garantir é que as pessoas vendam os seus produtos. Nós temos um mercado informal, né? E muitos dos nossos produtos vêm do campo. Então, o campo não pode ficar fechado. Eles têm que escoar o seu produto e nós temos que comprar. Acredito que chegou o mês de julho, nós temos que encontrar novas formas de comercializar, compra e venda, porque senão teremos pessoas a morrer com maior número de fome. Uhum. E a sociedade civil tem que dar voz a estas pessoas. Era isso mesmo que eu ia questionar. Como é que a sociedade civil entra, sendo que há também um papel importantíssimo, a intervenção do Estado nesta situação toda? Como é que a sociedade civil entra no sentido de eventualmente persuadir o Estado, que é para abrir zonas como estas? Bom, eu aqui, sobre esse aspecto, sem cortar. À vontade, Desculpa, à vontade. Ok. Não é? E há várias ações. Por exemplo, há pouco tempo estávamos a vir a matéria da ação realizada pelo Fundo Mulheres Jornalistas. É uma das ações. A JPD, por exemplo, no dia 3 do próximo mês de julho, vai realizar precisamente uma espécie de mesa redonda, conferência na sua página do Facebook, onde vamos falar exatamente isso, né, de como é que o Estado pode assegurar o emprego, a saúde aos cidadãos em tempo de pandemia. Nós também vamos voltar a refletir sobre este aspecto. E ali vamos apresentar várias reflexões, vamos fazer conclusões e depois recomendações para o próprio Estado. Exatamente, porque fica-se, perdoa-me, Cristóvão, porque depois fica-se com a sensação de que o Estado tomou esta atitude, já não há mais nada a fazer, todos nós devemos ficar à espera que a pandemia termine e obedecer todas as normas que foram tomadas, ainda que isso esteja a ferir, esteja a retirar direitos fundamentais das pessoas. Ou fica-se com a sensação de que contra isso não há nada a fazer? Mas é precisamente aí onde está o problema. Não é? E como foi dito muito bem, nós não sabemos quando é que vamos nos ver livres da Covid. Mas é importante que se vai abrindo os espaços, sobretudo o espaço econômico, os meios de vida para os cidadãos. Porque, obviamente, o Estado não tem todas as soluções, sobretudo do ponto de vista econômico e de subsidiariedade das famílias todas. Daí que é muito importante as organizações da sociedade civil, cada uma na sua área, quer na prestação, na contribuição de saúde, serviços de saúde, assistência social, educação, pesquisa, meio ambiente e outras, vão dando contributos e soluções e sugestões para que saiamos todos de uma forma gloriosa desta situação. Porque muito antes da pandemia, nós já vivíamos muitos problemas sociais e econômicos. Com a pandemia só piorou.
O que nós temos que fazer é o reposicionamento estratégico e nos adaptar neste novo contexto de pandemia. Porque ficamos em casa de braços cruzados à espera que apenas de cumprir o decreto que fica em casa é importante, mas agora que estratégia? Porque as pessoas que estão em casa precisam comer. Temos um exemplo muito concreto, por exemplo, da cerca sanitária que foi posta no agenda. As pessoas ficaram muito tempo, quase sem alimentação e a depender de terceiros. Então era preciso começarmos a ver, tá bom, temos que cumprir o afastamento social. Existe a cerca sanitária em Luanda e com maior destaque agora na província do Kwanza Norte. As demais províncias, que meios é que podem utilizar para continuar a circular do ponto de vista econômico, gerar desenvolvimento, sustentabilidade para as famílias? Porque, na verdade, o nosso foco neste momento tem que ser sobretudo as famílias. E há direitos muito importantes, como a saúde e a alimentação, não vão esperar que o Covid-19 passe. Então, é exatamente sobre essas reflexões que é importante nós começarmos a abordar de uma forma muito mais séria e muito mais urgente, para que depois não surjam outros problemas, além daquilo que já nos tem causado a Covid-19. E discutirmos, sentarmos para falar sobre essa situação nos mais variados fóruns que existem, usar os meios necessários que existem para exatamente contribuir ou apoiar o Estado neste sentido, seria muito importante. Porque não basta apenas produzirmos decretos e que na prática as pessoas tenham outras necessidades. Então, são vários aspectos que são muito importantes que as organizações da sociedade civil, neste momento, que são chamadas também para dar o seu contributo nas mais variadas áreas. Exatamente. Já que tocou na questão de províncias como Kwanza Norte e Luanda, eu vou perguntar ao Alcides Chivango. Estar em cerca sanitária na província de Luanda é uma coisa e estar em cerca sanitária na província de Kwanza Norte é outra, certamente. Sim. As duas províncias estão em cerca sanitária, isso devido, né, ao número elevado que as províncias detêm. Mas nós não podemos ver isso como uma questão apenas de segurança dessas duas províncias. Né? Mas do ponto de vista social, como é que encara que estarão as vidas das pessoas na província de Kwanza Norte, especialmente em Dalatando e até mesmo nos outros municípios, porque deixa de haver, digamos que, ligação direta entre as localidades da província e a província e outras localidades do país? Kwanza Norte já era o que era, né? Uma província quase esquecida, sem meios, uma província paupérrima, né? Com muitos recursos naturais, mas sem uma vida social ativa, não é? E isso vai degradar mais essa província. Queremos acreditar que o governador e as outras instâncias encontram meios termos, porque, de facto, a sociedade civil é essa entidade que não aceita, não fica impávida perante o sofrimento. Ela instiga o governo para encontrar outras soluções. Porque os outros países também estão com pandemia e a vida não parou. Até onde sei, Alcides Chivango, até onde sei, a província de Kwanza Norte não tem um histórico, digamos que, forte em termos de organizações da sociedade civil. Como é que julga que problemas assim... Aquilo que o Godinho esteve a dizer relativamente a projetos que são desenvolvidos, por exemplo, na Huila, nos Gambos, etc., como é que é possível levar isso para a província de Kwanza Norte, uma província com pouca tradição em termos de organizações da sociedade civil? O próprio fórum, através do programa de rádio, levar lá a Rádio Eclésia, que se ouve no Kwanza Norte. Está a ser ouvida. Estamos ouvidos, né? Estamos a ser ouvidos. É uma das formas de pressionar com que os jovens do Kwanza Norte tenham essa atitude. Nós temos muitos jovens de Luanda, do Kwanza Norte que estão a viver em Luanda. Estes vão ter que se juntar para dar voz aos seus compadres, né? Porque Luanda é esta praça, né? É aí onde está o capital social, né? É aqui onde se constroem, né, as tais realidades, né? As grandes realidades, né? Onde tem o capital humano. Então nós temos também que exportar essa inteligência para as províncias, essa coragem. Bem que se diga, Luanda é aqui onde tem os grandes corajosos, os heróis, né? É onde sempre se começa as manifestações, onde se faz as grandes advocacias. Há exemplo também, acho que do Padre Pio, acho que é Cunene, né? Na província da Huila e no Cunene, sim. Mas com pouca força, mas em Luanda. Então,
os amigos naturais do Kwanza Norte, que estão cá em Luanda, devem juntar-se. Porque o sucesso dos nossos trabalhos é só feito em redes. A advocacia social só vai surtir efeito se nós nos juntarmos. E já dizia, né, Alex Tocqueville, que o grande passo para a democracia é network, é juntar vários cérebros, lutar e defender os direitos sociais. Este homem viveu na Inglaterra, mas podemos fazer a experiência para Angola. Se Angola não nos juntarmos, quando uma província está sofrendo, nós temos que dar voz a essa população. Porque o Estado tem uma visão um pouco ineficiente para casos dos direitos sociais, né? Que são direitos de segunda linha, e ele acha que ele não sente-se muito obrigado a dar essa resposta. Né? Ele acha que então ele vai deixando para depois, apesar de serem direitos prestacionais impostos ao Estado, ele não sente totalmente a obrigatoriedade de realizar esse ato. Então, é o terceiro setor que tem que pressionar, fazendo uma advocacia social a todos os níveis, através de petições, cartas, não podemos fazer manifestações, telefonemas, fazendo lobbies, para que os direitos sociais sejam conhecidos, sejam garantidos, sejam conservados. Acredito, nós em Angola já tivemos uma melhor atuação da sociedade civil. Nos últimos anos, acho que 2017, começamos a reduzir a nossa pressão, porque queríamos dar tempo ao novo governo de se organizar. Né? Demos uma moratória, mas sentimos que, passando 3 anos, a Angola está a piorar. Primeira coisa, baixou o preço do petróleo e veio o Covid. Há muitos angolanos, no Kwanza Norte, bem diga, a sofrerem desde 2017. E veio agravar mais. Luanda, Kazenga, Cacoaco, as pessoas sofrem, morrem. Esses registros não estão na televisão. Mas nós temos prova, nós temos a observação direta que tem nossos irmãos a morrerem. Está a aumentar o número de delinquentes. É preciso fazer uma advocacia para esses fatos. E acredito que a Rádio Eclésia tem sido esse instrumento e deve continuar, porque temos que defender a vida. Porque nós não podemos esperar que as pessoas morram para depois defender. Muito e bem. O irmão Godinho falou muito bem, o Dr. Godinho, muito bem, né? Que existem instituições que têm feito, mas temos que ser mais atuantes. A JPD fez muito, mas reduziu a sua força. Por quê? Ok, o Godinho Cristóvão vai certamente responder. É para ele que passo a palavra, Godinho. Essa questão do desagravamento, quer responder primeiro ao Chivango? Sente um afrouxar da intervenção das organizações da sociedade civil nesses últimos tempos? Bom, há questões que as organizações também se adaptam no contexto, né? Porque muitas vezes nós temos que olhar para o contexto em que surgiram as organizações da sociedade civil em Angola e havia um contexto de guerra, não é? E obviamente a intervenção das organizações nesse período foi alcançada a paz, obviamente começou alguns direitos começaram a ser garantidos, começou a saber as questões do Estado Democrático de Direito, quer dizer que a intervenção das organizações também foram se adaptando em função dos novos contextos que foram surgindo. Mas agora, o abrandamento ou não, nós temos que fazer uma reflexão muito profunda daquilo que é o impacto do trabalho que tem vindo a ser feito pelas organizações durante o tempo, porque também é importante notarmos que, por exemplo, de 92 até agora, em 2020, o número de organizações da sociedade civil aumentaram. O número, por exemplo, de cidadãos mobilizados, conscientes dos seus direitos e deveres também aumentou. E que muitas vezes a intervenção, a reclamação por direitos e às vezes até a luta para que eles sejam garantidos não está a ser só feito a nível de organizações já estruturadas, mas também há cidadãos que mesmo do ponto de vista individual ou em pequenos grupos já têm uma reação sem estarem necessariamente conglomerados em associações. E às vezes tem-se essa falsa ideia que de uma forma geral algumas organizações afrouxaram, mas nós devemos analisar de como está agora a consciência cívica também dos cidadãos. Certo. É igual em 2020 e foi igual, por exemplo, em 95, em 96 ou em 2000? Com certeza que não é? Agora as pessoas falam muito mais abertamente, quer dizer que alguma coisa no contexto político e social vai mudando.
E isso também vai fazer com que haja mais vozes a intervirem nesse sentido. Há um aspecto muito interessante que gostava de refletir aqui relativamente, por exemplo, à questão do Kwanza Norte e demais províncias. Porque, às vezes, o que se diz são os direitos exigíveis a longo prazo, ou que são vistos como direitos de segunda linha, não é? Mas há uma coisa que nós temos que ter em linha de conta, é que todos os direitos, tanto de primeira geração, de segunda geração, e aqueles que são vistos como os direitos difusos, como do ambiente, todos eles estão conectados. Não podem ser realizados uns afastados de outros, sob pena de efetivamente não estar a garantir direitos e nem a dignidade para o alcance do bem comum. É importante que todos esses direitos sejam garantidos, porque eu vou ter o direito à vida sim, mas eu vou ter o direito à vida se obviamente estiver associado, por exemplo, ao direito a uma habitação condigna, direito à alimentação e direito à saúde, não é? Porque estão todos conectados entre uns e outros. E muitas vezes pensamos, né, pensando sobretudo para quem governa aqui, não, há direito que é para ir realizando, mas que já vai muito tempo não se realiza. E o Kwanza Norte se fala exatamente de que como uma cidade abandonada, é precisamente por isso. Ver quais são as prioridades de governação, quais são as prioridades do Estado para essas províncias, em termos do ponto de vista de desenvolvimento. Obviamente que a juventude, o êxodo da juventude, sobretudo, vai para aquilo onde há melhores condições de vida, onde há oportunidades. Eu há pouco falei, desculpa-me, eu há pouco falei dessa questão que tem a ver com a maior intervenção da sociedade civil a nível do Kwanza Norte. Isso também em relação a outras tantas províncias do nosso país. Há províncias mais fortes que outras em termos de intervenção das organizações. Por que, em sua opinião, que isso que não ocorre em províncias como Kwanza Norte, eventualmente o Cunene, por exemplo? Bom, nós vamos ver a questão das assimetrias do ponto de vista econômico e desenvolvimento social. Isso também se aplica, de certa maneira, nessas questões da consciência, se assim posso dizer, e da intervenção dos cidadãos dessas zonas, se assim podemos dizer, mais esquecidas. Mas só são os cidadãos? Não percebi. Só são os cidadãos, mesmo em termos de projetos, é muito raro sentir se é um projeto desenhado para o desenvolvimento social de uma determinada província, mesmo a partir das organizações da sociedade civil. Sim, mas é exatamente isso que está a dizer. É Sim. exatamente isso que estou a dizer. Não só o projeto de organizações da sociedade civil, mas olhando também para os projetos do próprio Estado para o desenvolvimento dessas zonas. Ok. Não é? Há um aspecto muito importante que também está muito ligado, por exemplo, ao desenvolvimento, que é a questão do acesso à educação. Não é? Vamos ver, por exemplo, quais são as províncias a nível nacional que têm, por exemplo, uma universidade, que tem escolas do ensino médio que funcionam de forma regular e eficaz. Tudo isso vai moldando e ajuda a formar a consciência dos cidadãos que estão naquela zona. Se nós estivermos numa zona que é predominantemente rural, as pessoas naquela zona estão mais preocupadas, por exemplo, com a agricultura de subsistência, não estão muito ligadas à questão do associativismo. Apesar de que o trabalho que muitas organizações têm feito é de começar a criar o associativismo, por exemplo, na criação de cooperativas agrícolas. Já é um passo para depois seguir reclamando outros direitos e trabalhar, obviamente, na questão do desenvolvimento. Mas há ainda um grande, muito ainda temos para é isso, não é? E todos nós somos chamados exatamente para isso. Ok. Alcides Chavango, quer falar desta questão da pouca intervenção? Eu sinto que às vezes temos duas Luandas, né? Duas Angolas, né? Uma Angola que é Luanda, onde tomam todas as decisões, e o figurino, né? Assim o dita. Aqui estão todos os ministérios, né? Os grandes empresas estão aqui, e as províncias são governadas de uma forma muito dura. Os governantes têm muito poder e sinto que eles esmagam a sociedade civil. E o povo, como tem medo, né? Não quer perder os seus empregos, não quer perder a vida, então submetem a uma espécie de ditadura, não é? Infelizmente, isto é uma realidade. As províncias de Benguela, Luanda, têm forçado uma mudança de paradigma. E assim, as cidades desenvolvem. E a Huila também, ou não? A Huila também, sim. A Huila também tem sido um bom exemplo.
Porque a democracia é uma conquista. Não é o Estado que entrega essa... Não. É uma conquista dos povos. Né? Aconteceu na América e vai acontecer em Angola. É a capacidade da sociedade civil intervir de forma ativa na resolução dos problemas é que vai determinar o seu desenvolvimento. Há uma relação entre a intervenção da sociedade civil e o desenvolvimento de uma determinada zona do país, é isso? Há uma grande relação, entre também, aí incluindo a comunicação social. O quarto poder, né, esse poder que em Angola tem pouca força, esse quarto poder consegue influenciar de forma positiva as populações dos seus direitos e seus deveres. Porque é papel do quarto poder informar com verdade. Então, se as pessoas conhecem os seus direitos, vão começar a reivindicar mais. É uma forma também de advocacia. E eu me lembro quando a Rádio Eclésia voltou na estampa, né? E as pessoas passaram a queixar, ligavam para a rádio para mostrar as suas indignações do governante X e tal. Mas era só Luanda. As províncias não tinham esse acesso. Por isso que Luanda cresceu como cresceu. Então, o quarto poder é uma grande força para a democratização e cidadania. E quando o Dr. Godinho fala, né, de algumas cooperativas, essas cooperativas como é que estão a ser governadas? Como é que é feita a eleição? Como é que é visto os direitos? Né? É mais um aporte do partido. Eu tenho medo dos partidos. Na minha consciência, criando um Estado social, são os indivíduos de forma organizada, voluntária, que devem desenvolver, lutar pelos direitos. Não em função do Estado. Eu entendo que o Estado deve intervir em algumas situações, né? Como na garantia dos direitos sociais, que educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, proteção social, proteção à maternidade, assistência dos fracos. É um direito que o Estado tem que garantir. Mas há outros direitos que é da sociedade civil, de forma voluntária, que devemos criar. E aí estaríamos a ver um Estado democrático, um Estado liberal. Porque eu sou contra os Estados socialistas, mas defendo uma consciência do Estado social. Né? Eu acredito que Luanda tem muitas organizações, mas devem ter mais força. E para ter força tem que ter formações, porque não basta ter consciência, é preciso ter formações constantes. E o exemplo foi do manual que eu alertei no princípio, que é o Manual da Advocacia para Questões do Gênero, né? É o manual da consultora Maria Conceição Tirce, que ela fez um trabalho em Angola que podíamos beber, as organizações devíamos beber, fazer formações para que Angola tenha uma atuação melhor dos seus cidadãos. Muito bem, muito bem. O terceiro setor é coadjuvante do Estado. Muito bem, Alcides. Nós lutamos em prol do bem comum. Ok. Nós estamos na ponta final do programa. Godinho Cristóvão, na ponta final do programa, o que é que lhe oferece dizer em relação a esta matéria? Como é que deve ser essa atuação nos próximos tempos, afinal de contas? Bom, sobre esta matéria, eu gostava de deixar um convite. Exato. Nós, no dia 3 do próximo mês, vamos estar a refletir exatamente sobre esses aspectos. Onde é que será? Aquilo vai ser na nossa página no Facebook. Vai ser diretamente na nossa página do Facebook, onde vamos falar exatamente dessa questão que acabou de ser mencionada agora, aqui o direito de reunião e associação em tempo do Covid. Obviamente, vamos discutir sobre esse aspecto. Como é que nós podemos incentivar isso, não só a nível de Luanda, mas a nível de todo o país. Vamos falar também da questão de como assegurar o emprego e a saúde dos cidadãos em tempo de pandemia. Há um aspecto que é muito importante, que está acontecendo, por exemplo, a nível da província de Cubango, que é organizações de defensão de direitos humanos que estão a fazer denúncias de perseguição do governo a nível local e de Benguela também. Então, sobre esse aspecto, vamos falar do direito da violação dos direitos humanos no período do estado de calamidade e aquilo que também vivemos no estado de emergência. E tudo isso vai ser passado não só a nível da nossa página, mas também numa ligação com o Quintas de Debate a partir de Benguela. Então, são vários aspectos que, além do programa Hoje da Rádio, nós podemos voltar a refletir sobre todos esses aspectos no próximo dia 3, com vários convidados e vários preletores para esse aspecto. Exatamente. Bom.
de uma forma geral, nós podemos continuar essa conversa a partir desse. E desde logo convidamos também a Rádio Eclésia. E nós agradecemos. Nós agradecemos. Muito obrigado pela sua presença aqui, Godinho Cristóvão. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Muito bem. A última palavra, Alcides Chivango, já no fim deste programa. Que o paradigma do Estado seja reconhecer a dignidade humana, que haja garantia da eficiência das questões políticas públicas, né? E que hajam lideranças na sociedade civil. Nós temos que criar líderes. Os líderes também se constroem. Porque quando temos líderes fracos, a sociedade civil também não consegue atuar para assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Que haja justiça social, que a igreja continue a desempenhar o seu papel, como fez no passado com o Propátria, que não fique calada e nem se esconda, porque precisamos da igreja, da voz da igreja, em especial da Rádio Eclésia. Muito obrigado por este programa, parabéns mulheres, porque o silêncio está desafiado. Ninguém vai ficar mais calado. Vamos falar, dar voz ao sem voz. Muito bem. Dez horas em todo o Espaço Nacional. Eu agradeço aos nossos convidados. Termina desta forma a presente edição do Desafiando o Silêncio, de 25 de junho de 2020. Nós falamos do papel das organizações da sociedade civil na advocacia pelos direitos sociais. Estivemos com Godinho Cristóvão, responsável máximo da Associação Justiça, Paz e Democracia, JPD, Alcides Chivango, psicopedagogo e convidado residente do Desafiando o Silêncio. Despedem-se a Josina de Carvalho na coordenação, reportagem de Jano Lopes e Edson Fortes, técnica de Wanda de Carvalho e Siona Júnior, numa apresentação de José de Belém. Até a próxima quinta-feira. Estamos juntos. Desafiando o Silêncio. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, um programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género. Emitido aqui na Rádio Eclésia, emissora católica.